Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos juntos para esse momento de compartilhar a palavra de Deus, oportunidade que temos aí de ampliar um pouco nossas consciências no que diz respeito ao que precisamos ser ou fazer como filhos de Deus, chamados, eleitos, separados, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo que nos qualifica como povo, para quê? Qual a finalidade de sermos esse povo tão abençoado que Deus tem para nós? Aí nós estamos num caminho que estamos fazendo já há várias semanas, que é do Catecismo Menor, olhando para o Catecismo Menor do Dr. Martinho Lutero, falando hoje sobre disciplina e excomunhão. Na última oportunidade que nós tivemos e estamos juntos, nós falamos sobre perdão dos pecados. Era o tema que nós tínhamos aí. Agora Lutero coloca aí entre esse assunto de confissão de pecados, arrependimento e depois a Santa Ceia, que vai ser o próximo capítulo. Ele vai colocar a questão da excomunhão, de quando não se perdoa o pecado de uma pessoa, ou quando tem dificuldade, o que estabelece a limitação entre a concessão do perdão e a não concessão do perdão. Falamos sobre o ofício das chaves, que é aquele poder especial que Deus deu à sua igreja particular, próprio, peculiar, a sua igreja, de perdoar pecados aos pecadores penitentes e de reter aos impenitentes. E o que é esta retenção? O que pode levar a essa retenção? Esse é o foco de hoje, do nosso compartilhar. Quando não há arrependimento, quando não há disposição de rever as ações, de corrigir a vida, quando não se acredita na possibilidade de retomar esse caminho com o Senhor. Como que a igreja procede daí? O que essa igreja pode fazer ou precisa fazer? Aí nós estamos aqui com o tema que é disciplina e excomunhão. É o tema que nós temos dentro do catecismo. Ele está um pouquinho antes aí da confissão dos pecados, Está dentro do ofício das chaves. Na sequência, esse poder de ligar e desligar, a excomunhão seria o desligar. Como é que nós vamos proceder esse fato, esse ato, de excomunhão? É um ato muito delicado, talvez por isso tão pouco comum dentro da igreja. Já houve tempos na história da igreja cristã em que esse era um assunto assim, tipo aterrorizante dentro das igrejas, porque era um poder que a igreja exercia sobre a vida das pessoas, e com esse poder ela aterrorizava muitas pessoas, no sentido de que as pessoas tivessem que esconder muito bem os seus pecados. Essa era a verdade. O pecado é inevitável, A gente acaba cometendo pecados por fraquezas, por dificuldades, por desinformação. São tantas as situações que levam ao povo de Deus ao pecado. E aí, quando nós temos uma igreja que não está preocupada em resgatar os pecadores, mas em punir os pecadores, este poder é um poder perigoso, Um poder de excomunhão. Durante muito tempo a igreja assumiu esse poder com uma certa, digamos assim, um certo destaque, uma certa honra. Nós temos o poder de excomungar pessoas. E algumas pessoas dentro das comunidades se sentiram assim muito fortes no exercício desse poder dentro da igreja. Era quase uma diversão. O domingo que tinha uma assembleia que ia ser tratado um assunto sobre um pecado manifesto de alguém, e isso atraía pessoas para assistir o julgamento. Era um verdadeiro tribunal que se fazia, e um julgamento que normalmente resultava em exclusão, condenado, porque era tão grande assim a intenção de perseguir os pecados, que se perdia de vista o caminho anterior, que era do resgate do pecador. Quantas vezes precisava se ter o cuidado de ir, de buscar, de oferecer, de chamar, de convidar, de mostrar caminhos, E não se fazia isso. Se pegava alguém de surpresa no pecado e se tinha pressa em fazer os julgamentos. Isso marcou muito tempo a história da igreja em tempos passados,
Vamos ver o que o catecismo nos diz sobre isso, o que a palavra de Deus nos diz que o catecismo nos traz. Na verdade, não é o catecismo que nos ensina, né? É a palavra de Deus que nos ensina. O catecismo só organiza os ensinamentos e nos traz agora. Então, nós vemos aqui o seguinte, ó. A pergunta diz assim: como a congregação deve tratar com um pecador manifesto e impenitente? Então, está falando aqui de alguém que está manifestando seus pecados, sua vida pecaminosa, talvez até se sentindo um pouco orgulhoso disso, pode ser, né? Não vamos colocar esse tempero aí porque não está aqui, é manifesta, que mostra, que não esconde, né? Por vezes, sim, essa manifestação se torna um pouco até honrosa para alguém que está fazendo, eu faço e não escondo, né? Então, quando isto está acontecendo, quando há esse tipo de irreverência ou esse tipo de comportamento afrontoso, moralmente e eticamente danoso para a vida comum da comunidade, né? Quando isto acontece e a pessoa é impenitente e afirma que não precisa corrigir esse pecado, que não é pecado, que não está errado, que não tem problema. Quando isto acontece, como que a igreja deve tratar esta pessoa? E aqui a resposta é curtinha. A congregação cristã deve exercer a disciplina com amor e paciência. Aqui já qualifica, né? O tipo de poder, o tipo de disciplina com amor e paciência. Esse é o aspecto mais importante desta abordagem. A igreja, sim, é responsável pela vida das pessoas, por aquilo que as pessoas manifestam, pelo tipo de vida que as pessoas expressam, mas nunca deve tirar o tempero da paciência e do amor na tratativa com as pessoas. Até mesmo daquele mais manifesto, até mesmo daquele mais impenitente de todos os pecadores, deve ser feito com paciência. Então, em Mateus capítulo 18, Jesus deixa uma orientação segura sobre isso, de como deve ser tratado. É importante que Jesus faz uma abordagem pontuada em relação a esse assunto, né? E tem alguns assuntos que não são muito claros, muito enfaticamente tratados, mas este, assim, é um assunto enfaticamente tratado, longamente tratado até dentro do Evangelho, por Jesus Cristo, por ser um assunto muito delicado. Então, em Mateus capítulo 18, o texto conhecido que a gente tem, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Encerrou o assunto, é só você e ele que sabe. Acabou. Não precisa levar isso adiante. Porém, se não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quer dizer, gentil e publicano era aquela classe que estava fora, né, considerada fora da igreja de Deus. Esses são os graus de exortação. Começa no individual, vai para um pequeno coletivo, amplia para um coletivo maior e aí é tratado por toda a igreja. A igreja seria o último ponto. A igreja seria a reunião de toda a igreja, das lideranças ou talvez até da assembleia, né, da congregação, para tratar de um irmão que está em dificuldade de reconhecer o seu erro, em dificuldade de desenvolver o seu arrependimento, em dificuldade de recomeçar a sua vida à luz da palavra de Deus. Mas tem que se oferecer todas as possibilidades para que isto venha a acontecer. De encorajamento, de orientação, de afetividade, de acolhimento, de cuidado, de atenção, né? A última coisa seria a excomunhão. Considerar como gentil e publicano, considerar como fora da igreja, seria a última das alternativas. E só diante do insistente não da pessoa, não quero, não vou, não me arrependo, não volto atrás, não aceito a disciplina, e estou querendo impor para a congregação esse tipo de ação que é a mansão pecaminosa. Estou querendo que me aceite assim como eu sou e eu não vou mudar de vida. Diante dessa declaração enfática da pessoa, em todos os graus de exortação, aí sim é considerável a ideia de que essa pessoa seja
desligada da comunidade por ter um tipo de vida assim, que não é um tipo de vida exemplar. Muito bem. E aí, em Gálatas, o apóstolo Paulo, agora vai falando, antes era o texto da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 18. Agora o apóstolo Paulo, aos Gálatas, ele vai dizer assim, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, de novo aqui, né, for surpreendido na falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Olha só, paciência e amor, brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado, que você não entre também no caminho dele, né? Levem as cargas uns dos outros e assim vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Ajudem as pessoas a lidar com as suas cargas, com suas dificuldades, mesmo que a carga seja um pecado manifesto. Ajude essa pessoa a lidar com isso, criar consciência, criar evolução espiritual, para que a pessoa possa ver que aquilo não está legal, que aquilo não está bom. Ajudar a pessoa a fazer esse caminho de reconhecimento da sua condição e de volta ao povo de Deus e aos valores da comunidade, da igreja cristã. Aí, ainda em Efésios, Paulo fala de novo, ó, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha quanta qualificação o apóstolo Paulo empresta aqui para a ação de cuidar de uma pessoa, né? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar um ao outro e esforçar para preservar a unidade. A igreja precisa ter uma força muito grande para lidar com pecadores manifestos, para não excluí-los de cara, mas para resgatá-los, porque essa é a finalidade da igreja. A igreja não está aqui só para lidar com aqueles que estão prontos, mas ela está justamente para lidar com aqueles que estão resistentes, de trazer a eles a oportunidade de revisão de vida. É para tratar com pecadores que Cristo deixou a sua igreja aqui instalada na terra, para resgate desses pecadores e orientação desses pecadores. Usar a palavra de Deus para orientar essas pessoas. Isso então são qualidades que a gente tem aqui na ação da igreja. Aqui a igreja não pode se despir dessas qualidades. E aí, próxima pergunta que tem aqui. Como se chama esse ato da congregação? A resposta, a exclusão do pecador impenitente da congregação chama-se excomunhão, porque por ela o pecador é excluído da comunhão dos santos. Então, veja bem que isso é uma coisa seríssima, né? A igreja, ela tem esse poder de ligar as pessoas, lá pelo ofício das chaves, no batismo ela liga, ou pela conversão ela está oferecendo o evangelho que liga as pessoas a Deus. Quando ela excomunga alguém agora, ela está desligando daquele corpo onde a pessoa estava ligada anteriormente, né? Da comunhão dos santos. Então não é só colocar uma pessoa da comunidade X para fora aqui. É um ato que, se ele está bem fundamentado, ele está tendo uma implicação de vida, de espiritualidade lá na eternidade. Está excluindo a pessoa daquela condição de salvação eterna. Então é algo muito sério, né? O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Esta é a implicação desse assunto. Então nós não podemos lidar com esse assunto ou imaginar esse assunto sendo tratado de uma forma meio leviana, né, ou meio autoritária, ou meio impositiva, ou meio abusiva da parte da igreja aqui na Terra, porque nós estamos lidando com valores de almas, de valores eternos. Então não é uma coisa nossa, é uma administração de um poder que Cristo deu à sua igreja e por isso precisa ser muito bem trabalhado. Então aí a seriedade do assunto. Excluir uma pessoa da comunhão dos santos é coisa seríssima, então não se pode tratar de uma forma leviana. E quando temos aqueles passos ali, que são aqueles passos que nós chamamos de graus de exortação, nós não podemos imaginar que esses graus de exortação, eles acontecem assim de meia em meia hora. Fala com o irmão, se não te ouviu, traz 2, 3, se não te ouviu, fala para a igreja, se não te ouviu, excomunga. Em 45 minutos está tudo resolvido. Já está excomungado do corpo de Deus, da comunhão dos santos. Olha, não é assim que se trata. Isso aqui demanda de tempo, né? De tempo, de oportunidade
E entre um chamado e outro, entre uma ação e outra, é preciso ter uma longa paciência, uma farta anunciação de evangelho, e de oportunidade, de chamada ao arrependimento, de instrução, de correção, de exortação, né, de orientação, para que a pessoa se sinta bem atendida. E caso ela rejeite então tudo isso, aí sim o assunto vai ser levado adiante, né? Mas é um grau bem elevado. Como se deve proceder para com aquele que foi excomungado ou excomungado arrependido? Tá, então fez-se todo o trabalho. Isso eu imagino que deva ter durado, estamos falando de uma pessoa que foi excomungada hoje, né? Eu imagino que isso deva ter durado um ano ou mais até, de tratativas, para chegar-se a esta conclusão, né, de que realmente precisamos excomungar alguém. Tá? Então vai lá e a igreja se reúne, a assembleia, e determina, tá, excomungado. Pronto. E agora, o que faz com esse excomungado? A resposta do catecismo é assim: se o excomungado confessar o seu pecado à congregação e prometer corrigir-se, deverá esta recebê-lo de novo como irmão, e o ministro de Cristo deverá anunciá-lo publicamente, porquanto a excomunhão não visa a ruína, mas a conservação da alma. Ah, fez e aprontou, levamos um ano para resgatar ele, tivemos que expulsar ele da igreja, agora ele quer voltar. Que ótimo que ele quer voltar. É sinal que o resultado de tudo aquilo que foi feito por ele apareceu, mesmo que tardiamente. Até o próprio ato da excomunhão talvez o tenha alertado, tenha acendido lá alguma luz na mente, no coração, e que fez ele voltar. E aí o que vamos fazer com ele? Vamos acolhê-lo, né? É bem parecido com aquela história do filho pródigo. Ele quis ir embora sozinho, ele saiu da família, ele se afastou da família, ele saiu de lá. Vamos imaginar que essa família era a igreja, ele saiu da igreja, e quando ele voltou, o pai estava lá de braços abertos, pronto para recebê-lo e devolver a ele toda a dignidade que ele havia perdido lá fora. E o acolheu. Esta é a história de Jesus que a gente pode aproximar aqui a este assunto. E essa tem que ser a forma da igreja de Cristo proceder, porque é assim que Jesus ensinou que a sua igreja procede. Então, Paulo, quando fala desse assunto em Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, ele diz: basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Então, olha que interessante o apóstolo Paulo falando, né? A confortar, perdoar, para que a pessoa não seja consumida por excessiva tristeza. Pode, né, depois de uma exclusão, a pessoa sentir-se muito derrotada, entristecida e consciente agora do seu pecado, e queira fazer o seu caminho de volta, e entende que na comunidade é onde ela é tratada com carinho, com respeito, com amor, e é onde ela tem chance de reorganizar a sua vida. E aí, o que vamos fazer com ela? Vamos acolhê-la de volta. Acolher e esquecer aquilo que foi tratado, porque agora tem um novo caminho, tem um novo ser, tem uma nova pessoa, que está agora numa dimensão de arrependimento e recomeço, e nós vamos ajudá-la para continuar assim. Essa é a finalidade da igreja. Então, podemos entender por aí que a finalidade da igreja primeira é congregar. E em excepcionalíssimas condições, talvez tenha que fazer também exclusão e excomunhão. Esta exclusão e essa excomunhão só é verdadeira e válida diante de Deus se todos os passos foram observados e se aquilo que a pessoa está fazendo é verdadeiramente um pecado contra a palavra de Deus e não apenas uma ofensa pública ou um desentendimento. Tomamos, por exemplo, Lutero, Martinho Lutero. Ele foi excomungado da igreja dele. Só que os motivos que levaram àquela excomunhão não eram motivos justificáveis diante da palavra de Deus. Então a sua excomunhão não foi válida diante de Deus porque os motivos eram errados. Então nós não podemos estar excomungando pessoas porque elas não concordam com a gente, né? É diferente. Aí temos que ver
a profundidade de um ato se ele é pecaminoso contra a palavra do Senhor. É ali que está, digamos assim, o ponto base de qualquer atuação ou de qualquer movimento da igreja em relação aos seus membros. Era isso, gente, que tínhamos para hoje. Então, Deus abençoe para você esse período. Estamos aí iniciando agora, na próxima semana, já o tempo de Advento, Ano Novo da Igreja. E aí vamos retomar caminhos também de Advento para nossas reflexões aqui no Compartilhar. Deus abençoe você e sua família. Até a próxima. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau, tchau.